Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João e estamos aqui no coração deste texto. E é providencial então que, digamos, a parte mais importante desse grande capítulo seja proclamado no dia mais importante, digamos, desta nossa semana, depois do domingo, é claro, o dia em que nós celebramos a memória de São José operário. Pois bem, aqui Jesus, o contexto é o seguinte, o evangelho começa assim: os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer, porque no evangelho de ontem, Jesus terminava o evangelho exatamente assim, dizendo, estávamos no capítulo 6, nos versículos 44 e no versículo 50, hoje começa no versículo 52. No versículo 50, Jesus diz: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Até aqui, as coisas não estavam ainda muito claras. Claro, meus irmãos, nós somos católicos, então nós, quando ouvimos esta passagem, quem come deste pão viverá eternamente, eu sou o pão descido do céu, eu sou o pão vivo e verdadeiro, como é a outra expressão que Jesus usa a respeito de si mesmo. Eu sou o pão do céu, eu sou o pão de Deus, eu sou o pão da vida. E quem comer deste pão viverá eternamente. Mas os judeus, ouvindo isso, eles entendiam ainda de uma maneira metafórica. Isto é, quem comungar com Jesus, isto é, quem estiver unido a Ele, quem tiver fé verdadeira, que já era forte, mas até então eles não tinham compreendido com toda a clareza. Repito, nós, católicos, compreendemos com toda a clareza porque conhecemos toda a verdade. Mas eles até então, quando ouviam isso, eles não compreendiam que era exatamente comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, porque Jesus diz aqui, repito, e ouça, e perceba que ainda as coisas não estão tão claras assim. Eis aqui o pão que desce do céu, Jesus. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Sim, mas não está claro. Mas agora, o que ele vai dizer agora, a última frasezinha com que ele termina o evangelho de ontem, aí fez com que os judeus compreendessem. Opa, é isso mesmo que nós estamos compreendendo? E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Aí sim, quando eles ouviram isso, aí é por isso que o evangelho de hoje começa assim. Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Agora eles compreenderam com clareza o que Jesus estava dizendo. E aqui, meus irmãos, é importante ter em mente que Jesus, ele diz isso, e ele confirma, a partir de agora, a doutrina se torna cada vez mais clara, porque Jesus vai dizendo claramente que é exatamente isso, é comer a sua carne e beber o seu sangue. E aqui é importante que nós, não para desrespeito de ninguém, pelo amor de Deus, não quero aqui desrespeitar os protestantes, mas eu quero assim deixar claro que neste ponto aqui, mais do que nunca, distinguem-se e separam-se os católicos dos protestantes. Porque os protestantes, eles não creem que a ceia que eles celebram seja
verdadeiramente comer e beber o sangue de nosso Senhor. Primeiro que, é verdade, para poder celebrar verdadeiramente a Santa Missa, tem que ser um verdadeiro sacerdote, e para ser um verdadeiro sacerdote, tem que estar ligado à sucessão apostólica. E os nossos irmãos protestantes não têm sucessão apostólica. Os bispos, que se chamam bispos, que existem entre eles, não são bispos de fato, porque não são sucessores dos apóstolos. Então, primeiro, eles não teriam como celebrar a Santa Missa. Segundo, eles mesmos não têm esta pretensão, porque eles não adoram, por exemplo, a Santa Ceia. Eles não adoram o pão e o suco de uva com os quais eles representam a Santa Ceia. Nós católicos adoramos. Nós católicos não adoramos imagens. Nós nos ajoelhamos em sinal de nosso amor, carinho, respeito, devoção, veneração àquilo que elas representam. As imagens representam a realidade superior, mas a Eucaristia não representa Jesus. É Jesus. É o mesmo Jesus do céu, o que daqui a pouco se fará presente no altar entre nós. É porque aí vem um problema católico. Nós nos acostumamos com isso. Porque eu tenho certeza que se, sei lá, um cardeal, o Papa, se fizesse presente aqui entre nós, nós ficaríamos mais agitados, sentiríamos mais honrados do que com a presença de Jesus na Eucaristia, com a qual já nos habituamos. Meus irmãos, é Deus, verdadeiramente o Deus do céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz, e é claro, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faz presente, a Trindade inteira se faz presente. Mas Jesus Cristo, o seu corpo verdadeiro, aquele corpo que foi tocado, aquele corpo que foi glorificado, ressuscitado no sepulcro, se faz presente no altar em cada missa. É por isso que nós, quando podemos, dobramos os nossos joelhos. É por isso que nós adoramos nosso Senhor. Adoramos com as nossas palavras, adoramos com o nosso olhar e adoramos com o desejo de mais adorar. Senhor, eu quisera te adorar. Eu gostaria de te adorar como te adoraram os santos. Eu gostaria de participar da Santa Missa com aquela piedade e devoção e adoração com que os santos participaram da Santa Missa. Não apenas comungar Jesus com toda a devoção, mas participar da Santa Missa com toda a devoção. Não apenas comungar Jesus com verdadeira adoração, mas participar da missa com verdadeira adoração. Atenção, piedade, eu estou mais do que Maria, irmã de Marta, eu estou aos pés de Jesus, porque Maria, irmã de Marta, estava aos pés de nosso Senhor, mas aquela humanidade com a qual ela entrava em contato ainda não era a humanidade glorificada, divinizada. E a humanidade com a qual nós entramos em contato quando comungamos é a humanidade divinizada. Quer que eu choque você mais? Pois bem, eu vou chocar você mais. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você é mais feliz do que a Virgem Maria quando o carregou no seu ventre. Porque a Virgem Maria carregou o corpo apenas humano,
Cara, era Deus, mas o corpo do menino era apenas humano ainda. A Eucaristia é o corpo divinizado. De modo que a Virgem Maria, quando comungou, ela foi mais feliz do que quando apenas o gerou no seu ventre. É um mistério tão grande que a gente, quando ouve isso pela primeira vez, quase que como que se assusta. Porque é um dom extraordinário, é um dom maravilhoso, é um dom infinito, porque é o infinito que se nos dá. É o infinito que se nos oferece, que se dá a nós. Por isso que nós católicos precisamos a cada dia dizer: Senhor, me ajuda, vinde em auxílio da minha fraqueza, e me ajuda, Senhor, a crer cada vez mais, a amar cada vez mais, a adorar cada vez mais o teu Filho que se dará a ti, né? Jesus, concede-me essa graça, a te adorar cada vez mais, pois tu te dás a mim na Eucaristia. Pai, ajuda-me a amar, a adorar o teu Filho cada vez mais, que se dá a mim na Eucaristia. Pedir essa graça. E, meus santos, é bom frisar, eu já falei aqui, mas deixa eu reforçar, não foi metáfora. Jesus não digamos aqui, como dizem os nossos irmãos protestantes, eles dizem que é uma metáfora, repetindo, eles não adoram a Santa Ceia, o pão e o vinho, porque eles não creem, eles dizem apenas que Jesus falou aquilo de uma maneira figurada. Não, meus santos. No mesmo Evangelho de São João, eu poderia encontrar outras passagens, nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em que isso também acontece. Mas vamos nos ater apenas ao Evangelho de São João. Quando Jesus fala de maneira figurada, ele explica. Quando Jesus falou, lá no capítulo 3º do Evangelho de São João, estamos aqui no capítulo 6º, no capítulo 3º do Evangelho de São João, quando Jesus falou a Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou: nossa gente, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus disse: Nicodemos, esse gesto aqui, os italianos gostam de fazer, ma come. Nicodemos, você é doutor em Israel e você não compreende essas coisas. É nascer do alto, homem, que quem nasce da carne é carne. Necessário vos é nascer do alto, nascer de Deus. Aí Nicodemos, a ficha plink, caiu. Ah, tá. E eu achando que era para nascer de novo. Outra passagem, no mesmo Evangelho de São João, capítulo 11. Lázaro morreu. Jesus diz: vamos lá, vamos acordar Lázaro. E os apóstolos começam a cochichar. Nossa gente, se ele está dormindo, ele vai acordar, ninguém precisa ir lá acordá-lo. Jesus se volta para eles e diz: vamos lá, Lázaro morreu. Ah, Jesus vai ressuscitá-lo. Mas eles achavam que Jesus disse que Lázaro dorme, então para que ir lá para acordá-lo? Está lá, capítulo 11 do Evangelho de São João. Mas quando Jesus fala, versículo 51, e o pão que eu darei, a minha carne, dada para a vida do mundo, os fariseus, os doutores da lei, não compreendem e começam a se questionar: como é que ele pode dar de comer a sua carne? Aí Jesus, ele vai atenuar? Ele vai minimizar? Não, ele vai ainda enfatizar. Em verdade, isto é, amém, amém. Porque esse em verdade é muito mais do que em verdade. Isto é uma afirmação categórica, solene. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Percebe aqui, meus santos, a solenidade com que nosso Senhor fala? E, ora, a implicação espiritual que existe nisso. Jesus está dizendo que quem não comungar o seu corpo e quem não comungar o seu sangue não terá a vida eterna. É uma palavra
firme. Padre, mas é o que Jesus está dizendo. Vou repetir. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus está dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Aí você vai dizer, padre, quer dizer então que quem comunga está no céu? Sim. Se comunga de fato, sim. Lembremos que eu já falei nessa semana a esse respeito. O que significa comungar? Não é apenas abrir a boca e receber Jesus. Porque você pode receber Jesus na Eucaristia e não fazer comunhão. Ora, se você, os exemplos clássicos, se você estiver em pecado mortal e você, Deus o livre, e você entrar na fila da comunhão, o padre não sabe, vai dizer corpo de Cristo, você vai dizer amém, ele vai dar a comunhão, vai dar o corpo de Cristo. Você recebeu o sacramento, isto é, você recebeu o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, recebeu, mas recebeu para a sua condenação, como diz a palavra de Deus. Você não recebeu para a sua salvação, porque você não estava preparado para isso. Agora pensemos numa pessoa em estado de graça, ela entra na fila da comunhão, e ela recebe Jesus na Eucaristia, mas ela entra desatento, preocupado com as outras coisas do mundo e não em adoração verdadeira e profunda. Ela vai fazer comunhão com Jesus? Vai, mas uma comunhão imperfeita. Uma comunhão imperfeita por quê? Porque o coração dele, o coração dela não está verdadeiramente aberto para fazer total e completa comunhão com Cristo. Mas se você entra com um coração aberto, eu digo o que os santos diziam, uma comunhão já seria suficiente para santificar você por toda a sua vida. Uma comunhão. Imagine, isto é, se você comungar bem, então, meus santos, quer dizer então que as comunhões que você faz não são válidas. Se você estiver em estado de graça, muito provavelmente serão válidas, serão boas, mas você precisa aprender a comungar. Você precisa pedir a Jesus que faça o seu coração progredir cada vez mais no amor, para que você queira receber de verdade Jesus na sua vida e viver a vida dele, que a finalidade de receber Jesus na Eucaristia é cristificar você, é de fazer na sua vida aquilo que Jesus fez na vida de São Paulo, ao ponto dele dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que São Paulo vai dizer, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ora, se você comunga Jesus, você procura perdoar como Jesus, você procura ter paciência como Jesus, você procura ser misericordiosa como Jesus, você procura sofrer como Jesus. Mas padre, mas é difícil suportar humilhação. Mas meu santo, minha santa, você comunga a Jesus. E para que é que você comunga a Jesus? Se não, desculpe-me a redundância, para fazer comunhão com Ele. E que comunhão você pode fazer com Ele se você não quer carregar a sua cruz? Se você não quer morrer para este mundo? Se você não quer se unir com Ele na renúncia de si mesmo? Se você não quer viver a obediência e principalmente aquela obediência que lhe custa, se você não quer viver o escondimento, porque Jesus viveu tudo isso, se você não quer lavar os pés dos seus irmãos, isto é, servir, e servir aquele irmão chato, aquela irmã inconveniente, aquele irmão mal agradecido, aquela irmã da língua grande. Por quê? Porque Jesus, que nos serve como nós somos, cheios de pecado. Então, se você comunga de verdade, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdade. Aí, imagina aqui o clima. Os doutores da lei já estavam escandalizados com aquela história de comer a carne de nosso Senhor e beber o seu sangue. E ele repete, porque a minha carne, ele repete e enfatiza, é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comunhão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A minha vida será dele, a dele será minha. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Essa comunhão completa. De modo, meus santos, que entrar na fila da comunhão para receber Jesus é de alguma maneira viver aquela realidade do renunciar-se a si mesmo. Eu quero viver, Jesus, a tua vida. Eu quero viver, Jesus, os teus mandamentos. Eu quero seguir, Senhor, os teus pensamentos. Eu quero ter no meu coração, Jesus, os teus sentimentos. Eu quero, Senhor, eu quero fazer, Senhor, a tua vontade. Mesmo que você perceba que o homem velho e a mulher velha querem se rebelar, e você diz, eu quero, Senhor, morrer, para que tu ressuscites em mim. Que o homem velho morra, que a mulher velha morra, e o homem novo ressuscite, que é Jesus. Então precisamos ter consciência do que implica de verdade receber Jesus, do que implica comungar Jesus, do que implica fazer comunhão com nosso Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desce do céu. Assim falou Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Assim falou Jesus agora aos nossos corações. Que a Virgem Maria e São José intercedam por nós, para que nós aprendamos a, como os santos, receber Jesus na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.